Você já se perguntou por que é tão difícil sair de um relacionamento que machuca? Mesmo quando você sabe que está sendo ferida, mesmo quando percebe que aquilo não é amor, mesmo quando sua mente entende que precisa ir embora, algo dentro de você simplesmente não consegue soltar. E esse conflito interno gera culpa, confusão, vergonha, medo e uma dor silenciosa que poucas pessoas conseguem compreender. Talvez você já tenha ouvido frases como: é só terminar, é só bloquear, é só seguir em frente. Mas quem vive isso por dentro sabe, não é simples assim. Existe um vínculo invisível, poderoso, profundo e emocionalmente devastador que prende você ao agressor. E esse vínculo tem nome: Trauma Bonding. O trauma bonding é uma libração emocional criada a partir de ciclos repetidos de dor e alívio, medo e conforto, rejeição e migalhas de afeto. É um laço psicológico que faz você se sentir dependente exatamente da pessoa que mais te machuca. No início, tudo parecia diferente. Havia intensidade, conexão, promessas, planos, uma sensação quase mágica de finalmente ter encontrado alguém que te entendia. Você se sentia vista, escolhida, especial. Mas pouco a pouco, algo começou a mudar. Vieram as primeiras críticas disfarçadas de preocupação, os silêncios punitivos, as mudanças repentinas de humor, as cobranças, as pequenas humilhações, as ausências emocionais. E junto com isso vieram também os momentos de carinho inesperado, os pedidos de desculpa, as promessas de mudança, os gestos de afeto que reacendiam sua esperança. Esse vai e vem emocional cria uma verdadeira montanha-russa psicológica. Seu cérebro passa a viver em estado constante de alerta, ansiedade e expectativa. Você nunca sabe quando será amada, nunca sabe quando será rejeitada, nunca sabe quando virá a próxima dor ou o próximo alívio. E é exatamente aí que o trauma bonding se forma. O seu sistema emocional começa a associar dor e amor como se fossem a mesma coisa. Você passa a acreditar inconscientemente que amar é sofrer, que lutar por alguém é suportar, que insistir é prova de amor. E pouco a pouco, sua identidade vai sendo apagada. Você começa a se adaptar, a se moldar, a se diminuir. Tudo para evitar conflitos, tudo para manter a paz. Tudo para não perder aquela pessoa, mesmo que isso custe sua autoestima, sua alegria, sua saúde emocional. O trauma bonding não se forma de uma vez. Ele nasce lentamente, quase imperceptível, se infiltrando nos pequenos detalhes do cotidiano. Você começa a justificar comportamentos que antes jamais aceitaria. Começa a se culpar por reações que, na verdade, são respostas naturais à dor. Começa a duvidar da própria percepção. E quando percebe, já está emocionalmente presa. Existe uma dependência emocional profunda, um medo intenso de perder, uma sensação de vazio só de imaginar a separação. Não porque essa pessoa te faz bem, mas porque seu sistema emocional passou a depender dela para sobreviver emocionalmente. É como se sua mente estivesse acorrentada a ciclos de esperança e sofrimento. Você sofre, mas espera. Você chora, mas acredita que vai melhorar. Você se machuca, mas continua tentando. E quanto mais você tenta, mais se prende. O trauma bonding cria uma ilusão poderosa, a de que, se você amar o suficiente, se esforçar o suficiente, suportar o suficiente, um dia tudo vai mudar. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. O que acontece é o desgaste, o esgotamento, a perda da própria essência. Neste vídeo, você vai entender profundamente o que é trauma bonding, como ele se forma, por que ele é tão difícil de romper, como esse vínculo afeta seu cérebro e suas emoções,
e, principalmente, como começar a se libertar. Respire fundo. Você não está fraca. Você não está errada. Você não está sozinha. Você apenas foi envolvida em um mecanismo psicológico poderoso e hoje começa seu processo de libertação. O trauma bonding não surge do nada. Ele é construído lentamente, através de um processo psicológico profundo que envolve emoções intensas, medo, alívio, esperança e dependência. No início da relação, existe uma fase muito marcante, a fase da idealização. Você se sente vista, desejada, valorizada, escolhida. A atenção é intensa, as palavras são fortes, o vínculo parece imediato. Seu cérebro começa a liberar grandes quantidades de dopamina e ocitocina, substâncias responsáveis pela sensação de prazer, conexão e apego emocional. Você se sente feliz, segura, conectada. Esse começo cria uma memória emocional extremamente poderosa. Mas, com o tempo, essa atenção começa a diminuir. O carinho se torna instável, as respostas ficam frias, o afeto passa a ser imprevisível. E então surgem os primeiros momentos de dor: críticas, rejeições, silêncios, desvalorização, indiferença. Seu corpo entra em estado de alerta. Você se sente confusa, insegura, ansiosa. Seu cérebro tenta entender o que aconteceu. Você se pergunta: o que eu fiz de errado? Por que ele mudou? Como posso voltar a ser amada? E então, quando sua dor atinge o auge, ele volta a demonstrar carinho, pede desculpas, mostra afeto, promete mudar. E nesse momento, seu cérebro libera novamente dopamina, agora misturada com uma intensa sensação de alívio. E esse alívio é extremamente poderoso. Seu corpo aprende que depois da dor vem a recompensa. Isso cria um ciclo químico no cérebro semelhante ao mecanismo do vício. Você sofre, ele se afasta, você entra em ansiedade, ele retorna, você sente alívio. Esse ciclo se repete tantas vezes que seu cérebro passa a associar dor com amor. Você começa a confundir sofrimento com conexão emocional. A instabilidade emocional se torna o combustível do vínculo. Quanto mais imprevisível, mais intenso. Quanto mais instável, mais viciante. Esse mecanismo prende você porque cria uma dependência emocional profunda. Você passa a viver em estado constante de expectativa, esperando a próxima mensagem, o próximo gesto, o próximo pedido de desculpas. Seu sistema emocional fica condicionado a viver entre medo e esperança. Outro fator importante é o reforço intermitente. Você nunca sabe quando vai receber carinho, e justamente por isso, cada pequeno gesto positivo parece enorme. Uma mensagem, um elogio, um pedido de desculpas. Tudo ganha um valor emocional exagerado. Isso fortalece ainda mais o vínculo. Com o tempo, você passa a tolerar cada vez mais dor para receber pequenas migalhas de afeto. E isso não acontece porque você é fraca. Acontece porque seu cérebro foi condicionado. Além disso, o trauma bonding é reforçado pelo isolamento emocional. Aos poucos, você se afasta de pessoas que poderiam te ajudar a enxergar a realidade. Amigos, família, apoios emocionais. Você passa a viver emocionalmente centrada apenas naquela pessoa. E isso aumenta ainda mais a dependência. Seu mundo começa a girar em torno do relacionamento. Seu humor depende dele, sua autoestima depende dele, sua sensação de valor depende dele. E quanto mais tempo você permanece nesse ciclo, mais difícil se torna sair, porque seu cérebro já não sabe mais funcionar sem essa montanha-russa emocional. O trauma bonding não é apego comum, é um laço psicológico profundo, construído com base em dor, medo, esperança e alívio. E compreender esse processo é essencial para quebrar esse padrão. Porque quando você entende que não é amor, é condicionamento, você começa a recuperar sua clareza. E essa clareza é o início da libertação. Em um relacionamento saudável,
O vínculo cresce a partir da segurança, do respeito e da estabilidade emocional. Mas no trauma bonding, o vínculo nasce da dor, do medo e da instabilidade. E isso muda completamente a forma como seu cérebro se conecta. Quando você vive constantemente entre momentos de sofrimento intenso e breves momentos de carinho, seu sistema emocional entra em um estado permanente de alerta. Seu corpo se acostuma à tensão. Você vive esperando o próximo conflito, o próximo silêncio, a próxima rejeição. Esse estado contínuo de ansiedade faz com que qualquer pequeno gesto positivo tenha um impacto enorme. Um simples bom dia vira esperança. Um pedido de desculpas vira alívio. Um abraço vira redenção. Seu cérebro começa a associar essa sensação de alívio ao próprio agressor. Ou seja, a pessoa que causa a dor se torna, ao mesmo tempo, a única fonte de conforto. Isso cria uma dependência emocional profunda. Você sofre, mas acredita que só ele pode aliviar essa dor. Esse é um dos mecanismos mais perversos do trauma bonding. Você passa a buscar alívio exatamente na pessoa que te machuca. Além disso, o abuso emocional gera um processo chamado desgaste da autoestima. Com o tempo, críticas, comparações, desvalorização e silêncios fazem você duvidar do próprio valor. Você começa a se sentir insuficiente, insegura, incapaz. E quando sua autoestima está fragilizada, você passa a acreditar que não merece algo melhor. Você pensa, talvez isso seja o máximo que eu consigo, talvez eu não seja boa o suficiente para outra pessoa, talvez eu esteja pedindo demais. Esses pensamentos não são naturais, eles são construídos dentro do ciclo abusivo. A dependência emocional cresce à medida que sua confiança em si mesma diminui. Você passa a precisar da validação dele para se sentir segura. Precisa da aprovação, do reconhecimento, da atenção. Sem isso, você se sente vazia, ansiosa, perdida, desamparada. Outro fator poderoso é o medo do abandono. Quando o agressor alterna entre proximidade e afastamento, seu cérebro entra em estado de sobrevivência emocional. Você teme ser deixada, teme ser esquecida, teme não ser suficiente. E, por medo de perder, você aceita mais do que deveria. Você se adapta, se cala, se molda, não porque quer, mas porque tem medo. Esse medo se mistura com apego, criando uma ligação intensa, confusa e dolorosa. Com o tempo, você já não sabe mais diferenciar amor de dependência. Você acredita que ama, quando na verdade está emocionalmente presa. O amor saudável expande, o trauma bonding aprisiona. O amor fortalece, o trauma bonding enfraquece. O amor traz paz, o trauma bonding traz ansiedade. Mas quando você vive muito tempo dentro desse ciclo, perde a referência do que é saudável. Você passa a achar normal viver em constante tensão, normal viver insegura, normal viver com medo, normal viver tentando agradar. E isso faz com que sair pareça assustador, porque mesmo doendo, esse ambiente já é conhecido, enquanto a liberdade parece um território incerto. A dependência emocional não é falta de força, é consequência de um processo psicológico profundo, e reconhecer isso é o primeiro passo para começar a quebrar esse laço invisível. Você não está presa porque quer, você está presa porque foi emocionalmente condicionada, e quando essa consciência nasce, nasce também a possibilidade real de libertação. Além da dependência emocional, existem 3 forças internas extremamente poderosas que mantêm o trauma bonding ativo: o medo, a culpa e a confusão mental. Esses 3 elementos se entrelaçam e criam uma prisão psicológica invisível. O medo é um dos primeiros a se instalar. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir seguir em frente, medo de não encontrar alguém melhor, medo de não dar conta da própria vida. Esse medo não surge do nada, ele é construído lentamente, através de críticas constantes, desvalorização, comparações, silêncios, ameaças sutis de abandono.
Com o tempo, você passa a acreditar que precisa daquela pessoa para sobreviver emocionalmente. Você começa a duvidar da sua própria capacidade de viver sozinha. E essa dúvida paralisa. Você pensa: como vou viver sem ele? Como vou lidar com a solidão? Como vou recomeçar? O desconhecido assusta. Mesmo quando a realidade atual é dolorosa, ela ainda é conhecida. E muitas vezes, o cérebro prefere permanecer em um ambiente doloroso conhecido do que enfrentar o medo do novo. A culpa é outro pilar dessa prisão. Você passa a se sentir responsável pelas emoções do outro. Se ele está triste, você se sente culpa. Se ele está irritado, você se sente culpa. Se ele se afasta, você se sente culpa. Você começa a carregar culpas que não são suas. Acredita que precisa consertar tudo, que precisa salvar, que precisa cuidar. E aos poucos suas próprias necessidades deixam de existir. Você se coloca sempre em segundo plano. A culpa também surge quando você pensa em ir embora. Você sente que está desistindo, que está sendo egoísta, que está abandonando. Mesmo quando você está sendo ferida, mesmo quando está exausta, mesmo quando está emocionalmente destruída. Esse conflito interno é devastador. Você se sente dividida entre cuidar de si e cuidar do outro, e muitas vezes escolhe o outro. A confusão mental fecha esse ciclo. O abuso emocional constante distorce sua percepção da realidade. Você passa a duvidar do que sente, do que vê, do que percebe. Você começa a se perguntar: será que estou exagerando? Será que estou sendo injusta? Será que o problema sou eu? Essa dúvida constante gera paralisia. Quando você não confia mais em si mesma, perde sua clareza, e sem clareza não consegue tomar decisões firmes. A manipulação emocional faz você viver em um estado permanente de confusão. Você nunca sabe se está certa ou errada, se está reagindo de mais ou de menos, se está sendo forte ou fraca. Essa instabilidade emocional esgota. Você se sente cansada o tempo todo, mentalmente drenada, emocionalmente vazia. Mas mesmo assim, não consegue sair, porque o medo te segura, a culpa te paralisa e a confusão te impede de enxergar com clareza. Esse trio cria uma prisão psicológica extremamente poderosa, e dentro dessa prisão, você começa a se adaptar à dor. Você normaliza situações que antes jamais aceitaria. Você passa a tolerar desrespeito, indiferença, frieza, humilhação. Não porque concorda, mas porque está emocionalmente enfraquecida. Compreender esse processo é essencial para começar a se libertar. Você não está presa porque quer. Você está presa porque foi emocionalmente condicionada. E quando você entende isso, algo muda. Você começa a recuperar sua clareza, sua força, sua autonomia emocional. E esse despertar é o início real da libertação. Uma das forças mais poderosas dentro de um relacionamento abusivo é a esperança. Ela mantém você ali quando tudo já dói. Ela faz você resistir quando sua energia já está no limite. Ela faz você acreditar, mesmo que a realidade já mostrou inúmeras vezes que nada mudou. No início, essa esperança nasce das lembranças. Você se lembra de como ele era no começo, do carinho, da atenção, da conexão intensa. E você pensa: ele ainda é aquela pessoa, só está passando por uma fase difícil. Se eu tiver paciência, ele vai melhorar. Se eu amar mais, ele vai mudar. Essa crença sustenta você emocionalmente. Funciona como uma anestesia contra a dor. Você passa a focar mais no potencial do que na realidade, mais no que poderia ser do que no que é. Cada pequena mudança positiva vira um sinal de esperança. Um pedido de desculpas, um gesto carinhoso, uma promessa. Você se agarra a esses momentos como provas de que vale a pena continuar. Mas, na maioria das vezes, essas mudanças são temporárias.
Elas surgem apenas quando ele percebe que pode te perder. Quando você se distancia, quando demonstra cansaço extremo. Então, ele muda, mas muda apenas o suficiente para te manter. Não o suficiente para transformar a relação. Esse padrão cria um ciclo emocional devastador. Você sofre, se desgasta, se machuca, mas continua esperando que um dia tudo será diferente. Com o tempo, você percebe que vive exausta, cansada de esperar, cansada de tentar, cansada de acreditar. E mesmo assim, ainda não consegue sair. Porque a esperança cria laços invisíveis, fazendo você acreditar que desistir é falhar, quando, na verdade, desistir de uma relação abusiva é um dos maiores atos de amor próprio que existem. A verdadeira libertação começa quando você entende. Não é sua função salvar ninguém. Sua função é salvar a si mesma. Um dos efeitos mais silenciosos e devastadores de um relacionamento abusivo é o desgaste emocional constante. No começo, você nem percebe. Cada crítica disfarçada, cada silêncio punitivo, cada comentário desvalorizador parece isolado. Mas com o tempo, essas pequenas fissuras vão se acumulando. Você começa a duvidar de si mesma, de suas escolhas, de suas percepções. Cada vez que ele corrige você, mesmo de forma sutil, uma pequena parte da sua autoconfiança é erodida. Cada vez que ele minimiza seus sentimentos, sua autoestima perde força. Cada vez que você tenta agradar para evitar conflito, você se afasta de quem realmente é. Com o desgaste emocional, o seu senso de identidade se fragmenta. Você já não sabe o que quer, já não sabe o que sente, já não sabe quem é fora daquela relação. Você passa a medir cada palavra, cada gesto, cada pensamento. Vive em constante vigilância emocional, sempre tentando evitar a próxima discussão, o próximo silêncio, a próxima rejeição. E quanto mais você tenta agradar, mais se esquece de si mesma. O abuso psicológico transforma pequenas inseguranças em grandes dúvidas internas. Você começa a acreditar que tudo o que acontece de errado é culpa sua. Que se fosse mais paciente, mais compreensiva ou mais amorosa, as coisas seriam diferentes. Essa mentalidade corrói a autoestima de forma silenciosa, mas muito poderosa. E quanto mais a autoestima diminui, mais difícil se torna romper com o ciclo de abuso. Porque você começa a acreditar que não merece algo melhor, que não existe vida fora daquela relação, que não existe ninguém que possa te tratar com respeito e cuidado. Além disso, a manipulação emocional frequentemente mistura momentos de carinho com momentos de dor, reforçando ainda mais o vínculo. Você se sente confusa. Ele me machuca, mas também me ama. Ele me magoa, mas só quer meu bem. Ele muda às vezes, mas volta a machucar. Essa confusão constante desgasta sua mente, seu coração e sua energia. E cada gesto de afeto se torna uma recompensa ilusória, criando um ciclo de apego emocional profundo. O desgaste não é apenas emocional, ele afeta o corpo. Insônia, ansiedade, tensão constante, medo. Tudo isso corrói sua saúde física, mental e emocional. Mas mesmo no meio dessa exaustão, existe algo poderoso, a capacidade de reconhecer o que está acontecendo. A consciência é a chave para começar a reconstruir sua autoestima. Quando você percebe que não é fraqueza se sentir presa, que não é culpa sua estar ali, você dá o primeiro passo real rumo à libertação. A autoestima não se reconstrói de forma rápida, mas cada pequeno passo fora do ciclo do abuso é uma vitória. Cada decisão de se valorizar, cada limite estabelecido, cada momento em que você se coloca em primeiro lugar, fortalece sua identidade e sua liberdade emocional. E é nesse processo
que você começa a perceber. Você nunca perdeu totalmente quem é, apenas estava adormecida dentro da dor. Mesmo nos relacionamentos abusivos mais intensos, há momentos sutis que indicam que o despertar emocional está começando. Esses sinais muitas vezes passam despercebidos, mas são poderosos. Eles mostram que você ainda tem capacidade de se reconectar consigo mesma e de perceber que merece algo melhor. O primeiro sinal aparece na forma de dúvidas internas. Você começa a questionar atitudes que antes aceitava sem pensar. Isso realmente é amor? Por que me sinto tão mal depois de falar com ele? Isso é normal em um relacionamento saudável? Essas perguntas podem parecer pequenas, mas são o início da consciência. Outro sinal é a sensação de desconforto emocional. Você percebe que certas palavras, gestos ou situações fazem seu corpo reagir. Tensão, ansiedade, nó no estômago. Antes você ignorava esses sinais. Agora você os reconhece como alertas legítimos. O terceiro sinal é a valorização de pequenas vitórias próprias. Talvez você tenha dito não e se manteve firme. Talvez tenha priorizado uma necessidade sua sem se culpar. Esses momentos mostram que você ainda tem autonomia emocional e que essa autonomia pode crescer. Outro indicador poderoso é a busca por apoio externo. Você começa a se conectar com amigos, familiares ou até conteúdos que falam sobre autoestima e abuso emocional. Isso mostra que você não quer depender apenas dele para validar seus sentimentos. E por fim, surge a capacidade de imaginar uma vida fora daquele ciclo. Você começa a se permitir pensar: posso ser feliz sem ele? Posso ter relações mais saudáveis? Posso confiar novamente em mim mesma? Esses pensamentos despertam esperança verdadeira, não aquela esperança ilusória ligada a pequenas migalhas de afeto, mas a esperança de liberdade real e reconstrução da própria vida. Reconhecer esses sinais exige coragem. É difícil admitir para si mesma que algo está errado, mas perceber essas pistas é um passo fundamental. Cada pequeno despertar fortalece sua clareza mental. Cada decisão de cuidar de si mesma aumenta a autoestima. Cada reflexão sobre o que é saudável ajuda a romper o ciclo de trauma bonding. O despertar não é repentino, não é um momento dramático de iluminação instantânea. É uma sequência de pequenas vitórias internas, silenciosas, mas poderosas. E cada pequena conquista emocional prepara você para o capítulo final da libertação, onde você começa a agir conscientemente em prol da própria vida, sem medo ou culpa. Chegamos ao ponto mais importante. O despertar da consciência precisa se transformar em ação. Você já percebeu o ciclo do trauma bonding? Já reconheceu os sinais de desgaste emocional? Já sentiu a esperança que prende você? Agora é hora de reconstruir sua liberdade emocional. A libertação começa com pequenos passos conscientes. Não é preciso sair correndo ou tomar decisões drásticas imediatamente. Cada ação simples que coloca você em primeiro lugar já é uma vitória. Estabelecer limites firmes. Dizer não sem culpa. Buscar apoio de quem realmente respeita você. Priorizar suas necessidades e sentimentos. Cada decisão fortalece sua autoestima. Cada momento que você se coloca em primeiro lugar reforça que você merece respeito e amor saudável. Lembre-se, a libertação não é linear. Existem dias fáceis e dias difíceis. Dias em que você sente força e confiança. Dias em que o medo, a culpa e a insegurança ainda aparecem. Isso é normal. É parte do processo de reconstrução emocional. A diferença é que agora você sabe o que está acontecendo dentro de você. Você tem consciência do ciclo de trauma bonding. E, com essa clareza, é possível escolher agir em vez de apenas reagir. Começar a se libertar não significa esquecer o passado. Significa usar a consciência adquirida para criar uma nova vida. Uma vida guiada por amor próprio, limites saudáveis e escolhas conscientes.
E mesmo que a caminhada seja lenta, cada passo é um avanço. Cada decisão de se cuidar é um passo para recuperar sua identidade e sua autoestima. Cada gesto de autocuidado fortalece o vínculo mais importante que você tem, o vínculo consigo mesma. Você não está sozinha nesse processo. Reconhecer a dor, compreender o ciclo e agir com consciência já é uma grande vitória. E a cada dia, essa vitória se multiplica, criando força, clareza e liberdade emocional. Agora é sua vez. Se esse vídeo trouxe clareza, reflexão ou força, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Escreva algo simples como: "Hoje escolho minha liberdade emocional". Seu comentário não só reforça seu compromisso consigo mesma, como também inspira outras mulheres que estão passando por situações semelhantes. Juntas, podemos criar uma comunidade de apoio, consciência e transformação. Lembre-se sempre, você merece amor, respeito e paz emocional. Nunca se esqueça disso.